E aí galera do canal Abrangel, tudo bem com vocês? No último vídeo eu falei sobre a chuva ácida, né? E falei um pouco sobre a música do Angra, Acid Rain. Hoje eu vou falar sobre o álbum Rebirth com uma visão mais geográfica. Tem um sentido, porque é um álbum conceitual. Na verdade, o Rafael Bittencourt, que é o guitarrista que assina todas as músicas, né? Então ele diz que as músicas elas fazem sentido, um sentido conceitual, ou seja, de seguir uma linha histórica de trás para frente. A última faixa seria o início da história e a primeira faixa, que é instrumental, ela é o final da história. Então vamos dar uma olhada nisso aí. O Rebirth ele foi lançado no final de 2001. Isso vai fazer sentido mais na frente, lá no final da nossa história. Geograficamente falando, ele faz sentido tanto no campo da geografia física, que fala mais sobre clima, relevo, vegetação, e no caso do último vídeo sobre a chuva ácida, né? E do campo da geografia humana também. Como essas mudanças da geografia física, né, no caso de algo natural, da chuva, como que ela afeta a sociedade, no caso da chuva ácida. E como a sociedade faz com que essa chuva ácida aconteça, né? Então une esses dois campos, a geografia física e a geografia humana. Esse álbum ali tem uma pegada meio espiritual, meio tire as suas próprias conclusões. A arte ela fica meio que subentendida e cada um tira as suas próprias conclusões, né? Não é algo muito na cara. Então a primeira música, que é Visions Prelude, a décima faixa do álbum, ela fala sobre uma previsão de algum caos que acontece no mundo que poderia ser o fim da nossa existência na Terra, né? E da Terra de um modo geral. Logo em seguida, a gente já sai desse campo mais virtual e parte para Running Alone, que, traduzindo, né, é correndo sozinho. E quem é que está correndo sozinho? É um soldado desertor que ele não vê sentido de estar lutando em uma guerra. Ele não vê o motivo de tá ali naquela treta, sabe? Então ele simplesmente foge daquela batalha porque ele vê que aquilo ali pode causar o fim da nossa existência. A oitava faixa é a Judgment Day, que é o dia do julgamento. E julgamento de quem? Desse carinha que fugiu da treta. Então ele vai para o julgamento, ele fica ali preso durante um tempo e ele é julgado e aí a gente vai para a faixa título, que é a Rebirth. Rebirth significa renascimento. Então ele é julgado e absolvido, e a partir dali o renascimento é que ele pode seguir uma nova vida, né? Seguir por um novo caminho. E isso pode ser positivo ou negativo, né? Vai depender do rumo que a pessoa toma. Isso a gente pode trazer para a nossa própria vida, né? E no caso geográfico também para a sociedade, né? A gente pode tomar algum erro, por exemplo, catástrofe natural, e poder consertar os erros que a sociedade causa sobre a natureza, mudando os seus costumes, seus hábitos. Então, por exemplo, no caso da catástrofe que a gente teve em 2019, em Brumadinho, a gente pode tomar aquilo como exemplo para evitar utilizar muita mineração, no caso, né? A gente poder reaproveitar os recursos que a gente já tem, estudar e conhecer novas técnicas de ter um desenvolvimento sustentável, né? Que não seja algo que seja tão destrutivo e que possa causar centenas de mortes, né? Igual nesse caso, a gente pode usar outros tantos aí, né? Logo em seguida, a sexta faixa é a Unholy Wars, que significa guerras profanas. Então, tem uma música muito conhecida de uma banda de thrash metal chamada Megadeth, para quem não tem o conhecimento, e tem uma faixa chamada Holy Wars, Guerras Santas. E tem uma mesma pegada, e apesar de ter o nome antônimo, né? Um nome diferente, tem a mesma pegada, porque muitas vezes a religião é motivo de várias guerras e aquela bifurcação que eu falei pra vocês, né, de seguir uma nova vida, poder mudar as atitudes ou então seguir no mesmo caminho, martelando aquela atitude errada, mas a sociedade se manteve no caminho errado. A guerra continuou e por motivos religiosos, né, que a gente sabe que é o motivo de muitas guerras, motivo de muitas aulas sobre geopolítica que a gente tem, né? A gente fala muito sobre as questões de Israel e Palestina, de alguns casos específicos entre Estados Unidos e Irã, então eles tentam intervir e causa essa treta toda, né? Principalmente lá na região do Oriente Médio, que não necessariamente é causada por ter maioria muçulmana, mas também pelo predomínio do petróleo na região, né?
tem essa motivação religiosa, mas que não necessariamente é religiosa, tem mais a ver com a questão de dominação, né? De uma imposição social. Aí, logo em seguida, a gente tem a faixa Heroes of Sand, ou seja, heróis de areia. Sabe quando a gente fala que a gente constrói um castelo de areia? O teu castelo de areia desabou, por exemplo. Você teoricamente ali construiu algo que de uma hora para outra você perdeu tudo aquilo. Então os heróis de areia são isso também, né? Ainda mais em uma guerra. Você considerar o herói de uma batalha como um herói nacional ou uma figura representativa é nada mais do que você enaltecer a violência, né? Então, o herói de areia é um herói que a sua imagem ela pode ser desmanchada, ela é feita simplesmente como enaltecimento da guerra, né? E também que a nossa vida é muito passageira, né? Então, a nossa aparência social, ela pode ser destruída de uma hora para outra, né? A gente vê muito isso com a internet, principalmente. Existem pessoas aí que são consideradas ícones na internet que de uma hora para outra elas podem sofrer um linchamento virtual, claro que muitas vezes por motivações legítimas, mas em algumas vezes por exagero, né? Então a gente tem aí esse duplo sentido, né? Como eu falei para vocês, a arte ela é subjetiva, então a gente pode tirar vários pontos de vista a partir dessa obra, né? Mas no caso, como a gente está falando do ponto da geografia especificamente, da geopolítica nesse caso, então a gente vai por esse caminho. Aí a quarta faixa, depois da Heroes of Sand, é a Acid Rain. Então é a faixa que a gente já tratou no vídeo falando sobre a chuva ácida, que toda a guerra causada, ainda mais com os armamentos que a gente tem hoje em dia, a capacidade de destruição em massa que a gente tem é gigantesca. Então não precisa de muito tempo de guerra para a gente levar o nosso planeta ao caos e praticamente a extinção da nossa espécie, né? Não só da nossa, dos seres humanos, mas de toda a vida, seja ela vegetal ou animal. E a chuva ácida, ela é consequência disso, né? Das atitudes, da ação humana, né? Como já foi falado no vídeo anterior, sobre um desenvolvimento desenfreado, emissão de gases em produção industrial, em meios de transporte que usam combustíveis fósseis. Todo esse exagero não necessita necessariamente de uma guerra para levar o planeta a uma destruição. Tanto que o aquecimento global ele é causado em boa parte pela ação humana. Lógico que o planeta ele tem ciclos, né, de eras glaciais, que a gente já teve algumas no nosso planeta, e eras de aquecimento global também. Mas além disso, a gente viu o crescimento de dióxido de carbono e outros gases que aumentam o efeito estufa em cerca de 200, 300 anos, né, desde o período da Revolução Industrial, aumentar de uma forma muito drástica. Então, se a gente não reduzir isso, o rumo vai ser o mesmo, né? Só que de uma forma mais gradativa, então vai ser mais difícil da gente ver. Por isso que existem muitas pessoas que negam o aquecimento global, porque isso acontece de uma forma mais lenta e gradativa. Apesar da gente ver catástrofes cada vez mais frequentes no nosso planeta, né? Catástrofes naturais. A antepenúltima faixa é a Millennium Sun. Lembra que eu falei para vocês guardarem a data que o álbum foi lançado em 2001, o início de um milênio, né? O Millennium Sun, que é no caso o Sol do milênio, o Sol ele tem uma visão figurada de esperança, né? Então, depois da destruição do planeta, depois da chuva ácida, e que no caso da chuva ácida, o eu lírico ainda fala, né, que precisa encontrar pessoas que estejam do lado dele para reconstruir o planeta e conseguir mudar o destino, né? E reconstruir a sociedade de um modo diferente, de um modo sustentável, de um modo que a humanidade não se autodestrua. Então, o Sol da Esperança, né, depois desse período da chuva ácida, ele surge para isso, né? Que a sociedade se reconstrua de modo que viva em paz. E a penúltima faixa, que é talvez a música mais conhecida, foi a primeira música que eu ouvi do Angra, foi Nova Era. Então, como o próprio título já fala, a Nova Era ela surge como uma nova chance para a sociedade, para a humanidade se reconstruir de modo não destrutivo, tanto para a própria humanidade quanto para o próprio planeta. Então é uma nova oportunidade que
que a natureza dá, né, para o ser humano se reconstruir, e de modo que o ser humano vive em paz, sem as guerras que extinguiram a humanidade, no caso, sem um desenvolvimento desenfreado da economia, da própria sociedade. Então, a nova era surge justamente para isso. E a última faixa, que no caso é a primeira do álbum, a In Excelsis, é uma faixa instrumental, mas que você, mesmo sendo instrumental, você tem sentimentos a partir dali, né? Uns sons meio densos, que no final vão se tornando cada vez mais épicos, que dão um ar de conquista ou de algo meio sagrado. Então, será que foi algo divino que veio para abençoar aquela nova reconstrução do mundo? Então, tem essa pegada aí meio divina, meio sentimental mesmo, né? Só ouvindo mesmo, cada um tem uma reação diferente. Mas essa é a minha interpretação, né, sobre a faixa. E sobre o álbum de modo geral, né? Você pode ouvir, você pode ter outras ideias, não significa que a minha está correta, mas essa visão geográfica, geopolítica que eu tive sobre o álbum, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você quiser mais vídeos aí nessa pegada aí, coloca aí embaixo, dê alguma dica também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!